E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre seleção por localização, o Select by Location no ArcGIS. E o que é a seleção por localização? Ao contrário da seleção por atributos, a seleção por localização ela vai se basear principalmente e apenas na relação espacial entre as camadas e entre as feições que estão envolvidas ali no processo de seleção, certo? Então ela vai levar em consideração as relações topológicas das camadas e das feições que a gente vai definir como parâmetro. E aí aqui no ArcGIS, para a gente acessar a ferramenta Select by Location, a gente vem aqui no menu Selection e está aqui a ferramenta Select by Location. Certo? A gente dá um clique aqui, ele vai abrir a janela para a gente configurar os parâmetros. Pronto. Com a janela aberta aqui, eu já estou com duas camadas carregadas aqui no nosso mapa. Eu tenho uma camada com os limites municipais, eu tenho os polígonos com os limites dos municípios e tenho uma camada de feições de ponto que são as localidades dentro do estado da Bahia. E aí, como que a gente vai configurar aqui os parâmetros para a nossa seleção? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual o método de seleção. Assim como no Select by Attribute a gente vai definir também um método, no Select by Location a gente também precisa definir qual o método. E aí a gente tem essas opções aqui. Eu posso fazer uma nova seleção a partir de uma camada, eu posso adicionar uma seleção dentro de uma seleção corrente, eu posso remover conteúdo de uma seleção já existente, como eu posso também selecionar a partir de uma seleção, certo? Então isso aqui é bem similar, exatamente igual ao Select by Attribute. A diferença é que a gente não vai trabalhar com atributos, a gente vai trabalhar com as relações espaciais aqui. Então vamos manter aqui o Select Features From, já que a gente vai fazer uma primeira seleção. E aqui em Target Layers, nós vamos configurar a nossa camada alvo, certo? A camada que eu quero que sejam selecionadas as feições. Então, no caso aqui, eu quero selecionar alguns pontos, eu quero selecionar algumas feições da camada localidade. Então, a minha Target Layer será localidades Bahia 2010, certo? Então já está marcado aqui. No Target Layer, eu posso marcar mais de uma camada, certo? Eu posso ter várias camadas alvo para serem selecionadas, porém eu só posso ter uma camada de referência depois que vai ser a camada, que será a camada que o ArcGIS fará essa correlação, né, essa análise espacial. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 5, 10 camadas e todas as 10 eu tivesse interesse de selecionar de cada uma informação que correspondesse a uma posição geográfica, eu poderia selecionar essas 10 targets e depois configurar aqui a minha referência em comum, certo? Então, por enquanto, eu vou manter aqui só localidades, até porque é a outra camada que a gente vai usar de base para a seleção. Então, está definida aqui minha Target Layer. Mais uma vez, a Target Layer é a camada que eu quero selecionar, é a camada de onde eu vou selecionar as feições. Aqui ele traz essa observação, Only Show Selectable Layers in this list. Essa observação aqui é caso você tenha configurado algum tipo de seleção. Aqui no ArcGIS a gente consegue selecionar as camadas que podem, a gente consegue configurar as camadas que podem ser selecionáveis ou não. Então, se você tiver alguma configuração desse tipo aqui, alguma restrição para algumas camadas, você pode, por via das dúvidas, informar aqui e fará parte dessa seleção apenas as camadas que estão configuradas como selecionáveis aqui. Pronto, feito isso aqui, a gente pode passar agora para configurar a nossa camada de origem, né, o Source Layer. O que é essa Source Layer? Como aqui eu configurei a minha camada alvo, a Source Layer vai ser a minha camada de referência. Como eu falei, a seleção por localização ela vai pegar as relações espaciais entre duas ou mais camadas, certo? Então aqui a minha target é uma camada de pontos. Eu quero que a seleção desses pontos parta a partir da relação dessa camada com a minha camada de municípios, que é uma camada de polígonos, né? Uma camada com os limites municipais. Então o meu Source Layer aqui vai ser a camada de referência, a minha camada base, de onde eu vou partir a análise espacial para realizar a seleção. Então aqui já está configurado o município, BA municípios, e aqui a gente tem uma observação. Eu posso utilizar toda a camada para fazer a seleção, então da forma que ela está aqui, se eu manter só a camada aqui, quando eu executar a seleção, obviamente ele vai provavelmente selecionar todos os pontos, porque todos os pontos aqui estão
de uma certa forma se relacionando com todos os polígonos. Mas eu não quero que ele selecione todos os pontos, eu quero polígonos específicos. Então vamos supor aqui nesse caso que eu queira selecionar, vou selecionar aqui com a ferramenta de seleção alguns municípios aleatórios. Então eu quero esse polígono, vou segurar Shift aqui para adicionar na minha seleção, eu quero também esse, e vamos pegar esse menorzinho aqui, e mais esse. Pronto, eu selecionei aqui 4 municípios dentro da minha camada, limites municípios. Então aqui agora, observem que ele ativou essa opção. Então ao selecionar essa camada, ele está me informando que eu tenho 4 features selecionadas nessa camada de polígonos. Então ele meio que me pergunta assim, você quer usar toda a camada, municípios, ou você quer usar apenas as features que estão selecionadas, as feições que estão selecionadas? Então eu vou marcar aqui que eu quero usar apenas as feições selecionadas. Certo? E aí o que é que ele vai fazer? Quando ele for executar a seleção, ele vai analisar espacialmente apenas essa região aqui, apenas essas regiões marcadas, certo? Apenas esses polígonos marcados. O restante não entrará no processo de seleção. Então já configurei aqui o Target Layer, já configurei o nosso Source Layer com destaque apenas para os polígonos selecionados. E aqui agora a gente vai selecionar um método de seleção espacial. Certo? E aqui de fato que a gente vai dizer qual é a relação espacial que eu quero que prevaleça para que o ArcGIS considere aquele ponto como um ponto selecionável dentro do que eu quero. Então aqui a gente vai definir se, por exemplo, então essa primeira opção aqui, Target Layers Features Intersect the Source Layers Feature. O que ela quer dizer? Que o meu Target Layer, a minha feição Target Layer, ela deve, para que essa regra aqui seja verdadeira, para que a minha seleção tenha um resultado, a minha Target Layer tem que intersectar a minha Source Layer. Quer dizer, qualquer ponto desse aqui que tiver uma interseção com a minha camada município, especificamente os 4 polígonos que eu selecionei, serão pontos que entrarão na minha seleção espacial. Certo? Então aqui a gente tem diversas opções, tem todas essas combinações aqui, e aí a gente tem que olhar qual melhor se encaixa para a nossa necessidade. No caso aqui, eu quero todos os pontos que estejam dentro de cada polígono desse. Então, eu vou procurar aqui. Então, nós temos essa opção aqui, ó, Target Layers Features are within Clemency the Source Layers Feature. O que significa? Mais ou menos o que significa? Que a minha Target Layer, ela está dentro da minha Source Layer. Então, estou dizendo que para a minha regra aqui valer, para a minha seleção realmente existir, os pontos, as feições de ponto dentro do meu Target Layer, dentro da minha camada localidades, eles têm que estar totalmente dentro da minha camada Source Layer, da minha camada municípios. Então vamos selecionar essa opção aqui, vamos dar um aplicar por enquanto, para ver se essa regra é verdadeira. A gente aplica, e processou aqui, deixa eu fechar, vou dar um OK. E aqui agora observem que nós temos os pontos, todos os pontos que estão totalmente dentro das minhas camadas selecionadas foram selecionados. Vamos aqui agora fazer mais um exemplo. Nessa situação aqui agora, eu preciso selecionar algumas localidades que estejam a determinada distância desse ponto central aqui, né? Desse ponto em destaque, certo? Do meu ponto que eu estou chamando aqui de ponto de interesse. E aí como é que eu vou fazer essa seleção? A gente vem aqui no Select by Location. Eu vou marcar aqui que a minha Target Layer será a minha camada localidades, só que aqui agora é um recorte de localidades. E a minha Source Layer agora será a minha camada ponto de interesse. Eu configurei o seguinte, a partir desse ponto aqui, o ArcGIS vai analisar os parâmetros que a gente vai setar e ele vai selecionar os pontos dentro dessa camada. Então aqui agora, como eu quero que ele faça uma seleção dentro de um raio de busca, eu preciso entrar com esse valor desse raio de busca. Então aqui nós vamos selecionar essa terceira opção aqui. Quando eu seleciono essa opção, essa terceira, Target Layer Features are within distance, automaticamente ele vai marcar essa caixinha aqui para aplicar uma distância de busca, um raio de busca. Certo? E aqui agora a gente pode configurar o valor dessa distância. Então no caso aqui eu vou colocar 20 mil metros, 20 quilômetros. 20 mil metros. Aqui a gente pode mudar a unidade de medida, certo? Mas eu vou manter metros aqui. Então eu quero que
A partir desse ponto de referência aqui, que é o meu ponto de interesse que já está setado aqui, o ArcGIS faça uma busca num raio de 20 km, de 20.000 metros. Então eu aplico, dou OK, e aí está aqui selecionado todos os pontos dentro de um raio de 20 km a partir desse meu ponto de interesse aqui. E aí a gente pode ir fazendo isso à medida que, com as distâncias que forem necessárias. E eu posso fazer também, aplicar essa lógica do raio de busca, tanto com ponto como com polígono. Aí, por exemplo, se fosse essa camada polígono aqui, ele criaria um buffer de 20 km em torno desse polígono e tudo que tivesse dentro desse buffer seria selecionado. Então a gente fica por aqui. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha ajudado. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, não esqueça, clique aí no botão inscrever-se antes do vídeo acabar. Dá essa força pra gente aqui no canal para que a gente possa continuar produzindo conteúdo aqui sobre ArcGIS, sobre QGIS. Ativem as notificações também, que aí sempre que a gente atualizar um conteúdo, vocês serão notificados e aí dá essa passadinha por aqui para ver o que a gente tem de novo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.